E aí, nono ano, beleza? Vamos fazer agora uma aula de recuperação. Como assim? Vamos corrigir novamente as questões com maiores números de erros na AP. 2 por sala. Belezinha? Vamos lá então? Então bora lá que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a correção. Então vamos lá, o que aconteceu? Fazendo uma análise, olhem aqui na tela, dos acertos de vocês, vamos focar só no nono ano A e nono ano B. Nós vimos que, dentre duas questões que mais erraram em ambas as salas, vocês têm uma em comum, que é a questão 14. Então, nós vamos fazer nesse vídeo aqui 3 questões. Vamos corrigi-las novamente. Não sei se eu vou fazer por vídeo uma questão, para não ficar muito extenso, porque eu falo demais. Eu acho que vai ser melhor. Então, nós vamos fazer a análise da questão 1, da questão 3 e a 14 que vocês erraram em comum. Então, notem que vocês tiveram menos que 50% de acerto, ou seja, menos que a metade da sala só acertou essa questão. Portanto, nós temos que recuperá-la. Vamos ver quais são as habilidades, o que está sendo em jogo, o que está sendo pedido, o que se pede, onde eu errei, qual foi o distrator. Então, bora lá para a gente fazer essa análise, ok? Para isso, nós vamos usar o quê? Aqui está ela mesma, a AP do primeiro bimestre. Beleza? Nós vamos fazer, então, a análise da questão 1, da questão 3 e da questão 14, que, por sinal, todas elas têm algo em comum. Né? Não foi à toa que eu mostrei para vocês aqui que elas estão com esse lado vermelho aqui. Né? Então, notem que o que está vermelho aqui significa que o nível de proficiência dessa questão é difícil. Né? Mas notem, essa questão a gente vai analisar com calma, e aí talvez vocês vão entender que ela não estava tão difícil assim. Isso, beleza? Vamos lá então? Então vamos analisar. Para fazer a análise da questão 1, eu preciso ler o texto Como criar o hábito de estudar inglês todos os dias. Tá. Pergunta. Lá vou eu, né? Ainda estou me habituando, pessoal. Pergunta. Título. Vou analisar o título desta questão, aliás, do texto que acompanha essa questão. Como criar o hábito de estudar inglês todos os dias? Esse título, ele é de uma notícia? Esse título, ele parece uma manchete de um jornal? Pensem um pouco. Vamos refletir. Que gênero textual é esse que parece que está me dando uma dica? Ou ele está falando de um fato, se é o caso da notícia? Então veja a importância da gente analisar um texto a partir do seu título. Eu não vejo aqui, por exemplo, um verbo que tem tanto impacto quanto um verbo de uma manchete, de uma notícia. Então, por exemplo, aqui eu tenho o verbo estudar, tenho criar, mas eu não tenho o uso deles, eu não vejo um sentido usando aí a intencionalidade de uma notícia. Então, por exemplo, deixa eu mudar a letra aqui. Vamos para o preto, né? Se fosse como criar o hábito de estudar inglês todos os dias, como poderia ficar um bom título de jornal? Qual é o princípio de um título de jornal? Então lembre-se, é uma oração, período simples de preferência, curta, um verbo sempre no presente para indicar uma ideia de novidade, de novo, de algo que acabou de sair. Parece que eu estou lendo a notícia, parece que ela aconteceu agora, nesse exato momento. A gente tem esse aspecto aí? Não. Eu tenho alguns aspectos na notícia que me levam em consideração o primeiro parágrafo dela, que é tão importante, que é o lead. Quem, quando, onde, como, por quê? Parece que não. Então, vejam, não é uma notícia. Não é uma notícia. Né? Que tipo de texto é esse? Isso é muito importante para a gente saber na hora de responder e eliminar os distratores, ok? Ainda que se foque numa habilidade específica. Bom, deixa eu só tirar aqui para não ficar uma poluição visual. Voltando lá. Como criar o hábito de estudar inglês todos os dias. By Mairo Vergara, Oct 16, 2015. Note desde já que aqui eu tenho informações extra-texto by. Né? Que em inglês a gente pode colocar aí uma tradução livre por. Ou seja, quem fez esse texto aqui
Foi escrito por Mairo Vergara. Quando? Em outubro de 2016 de 2015. As informações relevantes que me aparecem aqui me indicam da onde eu tirei esse texto, da onde ele foi retirado, em que nível, em que esfera ele costuma circular. A gente vê que é uma mídia digital. Anotem, muito importantíssimo, pessoal. www.mairovergara.com. É um texto que foi retirado de um site de internet. As informações são sempre relevantes. Novamente, vou tirar um pouquinho aqui. Acompanhe a leitura com a gente, pessoal. Como criar o hábito de estudar inglês todos os dias? Olá, pessoal. Aqui é Mairo Vergara, com mais uma dica de English. E hoje vou falar de um assunto muito legal. Como criar o hábito de estudar inglês todos os dias. Mas antes eu quero ressaltar como é importante desenvolver esse hábito. Eu gosto de comparar o hábito de estudar inglês todos os dias com o de ir à academia. Sabe quando quer emagrecer ou mesmo ficar malhado? Bom, para você conseguir isso e dar um up, precisa ir todos os dias na academia. E as pessoas que realmente obtêm resultado são aquelas que vão todos os dias. E com o passar do tempo, essas pessoas vão à academia porque querem, porque gostam, e esse programa já se transformou em um hobby. Não é uma obrigação, e a mesma coisa precisa acontecer com o inglês. Muito bem, vamos a algumas análises bem rapidinho aqui. Por que será que eu tenho aqui no meu texto palavras que estão em itálico? Então veja, recursos extras linguísticos como esse. O que é o itálico? É quando eu coloco a letra um pouquinho torta. Repare que a fonte, a maneira como foi escrito o English está diferente de dica. Querem ver outra? Olha só. Up, 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 up. Também está assim itálico e sublinhado. O mesmo acontece com hobby. Por que será? Há uma intencionalidade por trás disso. Por que será que o autor quis escrever com essas palavras? Por que deu-se destaque? Eu sei que pediu isso numa questão que logo virá, mas tem que ficar atento. Agora, uma coisa que eu não consigo deixar de, e acredito que vocês também tenham percebido, mudar a cor, é que o texto começa com uma saudação. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Bom, será que uma notícia começaria assim? Talvez uma narrativa, o narrador está falando, o narrador está conversando diretamente com o leitor, mas esse texto não é uma narrativa. Será que pode? Será que não pode? São detalhes que a gente tem que levar em consideração. Bom, lendo isso, só nos resta a próxima opção, que é partir para a leitura da comanda, ou seja, a questão. O que a questão está pedindo, uma vez que a gente já fez uma pré-análise do nosso texto. Mas vamos só levar em consideração algumas coisinhas. Esse texto, ele nos ensina algo? Parece querer dicas. Qual é a dica principal aqui? O que a pessoa precisa ter para criar o hábito de estudar inglês? Eu posso estudar inglês uma vez por semana? Não sei. O texto fala isso? Vamos voltar ao texto. Será que tem alguma informação explícita que fala isso? Deixa eu só trocar a caneta, eu não sei nem que cor é essa caneta, mas olha só. Quando o autor fala o seguinte, ele compara estudar inglês com o hábito de academia. Quem gosta de praticar algum exercício físico, quem gosta de fazer musculação, ir à academia, geralmente vai todos os dias para obter os melhores resultados. Tá, sabendo disso, ele fala que o inglês é o quê? A mesma coisa. Nossa, que cor, meu Deus. Precisa acontecer com o inglês. Uma informação explícita, uma comparação. Achei essa informação. Quer aprender inglês? Pratica todos os dias, ok? É igual ir à academia. Vamos ver o que se pede? Vamos lá. Vamos lá novamente. Tudo bem com vocês? Voltei. Vamos ver agora a análise da questão. O que se pede em relação ao texto 1? Bom, questão 1. No trecho do texto, o autor utiliza uma linguagem... Opa!
Então, tudo o que nós fizemos na análise aqui do texto, como criar o hábito de estudar inglês todos os dias, é em relação a uma única pergunta. Ou seja, eu quero saber qual é a linguagem utilizada pelo autor. E nós já grifamos algumas dicas que nós vimos lá. Então, se eu voltar aqui, ó, eu vou ler com vocês. Vou até aumentar um pouco. Olhem só. Questão 1. Qual é a habilidade? Identificar marcas de variação linguísticas em um texto. Opa! Pessoal, variação linguística. Variação linguística é a maneira como se fala. Nós moramos no Brasil, um país gigantesco, e a gente sabe que quem mora no norte e nordeste não fala igual o pessoal do sul, que não fala igual o pessoal do sudeste, do centro-oeste e por aí vai. Cada região tem suas peculiaridades. E eu posso ter uma variação de acordo com o local onde se vive, eu posso ter uma variação de acordo com as pessoas, o grau de escolaridade. Eu tenho a norma padrão, eu tenho a norma não padrão. Nós estudamos isso e vimos pelo aplicativo, pelo CNSP, durante as aulas, que foi pedido bastante. Então, isso é variação linguística. Esse autor, vamos lá primeiro na comanda, vamos ler as alternativas, depois a gente especifica. Vou pegar aqui a minha caneta vermelha, caso eu precise fazer algumas observações. No trecho do texto, o autor utiliza uma linguagem A. Técnica para jovens estudantes de inglês. B. Científica para abordar trabalhos acadêmicos. C. Informal para se aproximar do público-alvo. Ou D. Formal para publicar no jornal da cidade. Bom, nós temos aqui o nível de variação linguística por profissão, por público-alvo. A questão balançou um pouco aí, desculpa. O que será que esse autor fez? Será que ele escreveu de forma técnica para jovens estudantes de inglês? Bom, vamos voltar rapidamente aqui no texto e tentar achar alguma coisa. Por que jovens estudantes de inglês? Por que vocês acreditam que tenha sido esse o público-alvo desse texto? Esse texto ele foi feito com alguma intenção, né? Ele teve aí um público-alvo. Reparem que a minha letra não melhorou durante o distanciamento. Público-alvo. Quem é o público-alvo? Bom, olá pessoal, uma linguagem como essa expressão, poderia ser usada, por exemplo, numa conferência de médicos discutindo aí uma possível cura, tratamento para esse vírus no qual nós estamos enfrentando? Olá, pessoal. Percebam, durante uma palestra para mais de 1.000 médicos, uma situação totalmente formal. Então, veja, isso me parece ser bastante informal. Então, notem, eu tenho aqui uma saudação de informalidade, né? Parece que eu estou conversando com um público-alvo. E que público-alvo é esse cuja saudação é mais, como eu posso dizer, ela é mais do dia a dia? Será que são pessoas mais velhas? Mas espera lá, estudar inglês. Quem se estuda inglês? Pessoas que querem aprender o idioma, que mais? Estudantes. Se estudantes, obviamente, né, que estão na escola aprendem inglês, se esforçam, será que o público-alvo não é a idade de vocês, 9º ano? Jovens? Agora, eu tenho aqui uma relação com essa pergunta. Vamos voltar rapidamente. Opa, errei. Está aqui. Eu tenho uma relação aqui, talvez, nessa alternativa, com o público-alvo. Jovens estudantes de inglês. Mas a linguagem dele é técnica. Então, veja, eu tenho aqui uma dica. Eu estou te ajudando. Não tem aqui, por exemplo, vamos pensar nas aulas de inglês de vocês, quando vocês aprendem o verbo to be, né, o verbo ser estar. Eu não tenho aqui nesse texto uma relação de aula. Por exemplo, olha, o verbo to be, ele é um verbo irregular, então, com as pessoas do discurso,
ele se modifica, então é I am, eu sou, you are, né? Eu não lembro nada de inglês, quer dizer, algumas coisas. Então veja, isso é linguagem técnica. Então a linguagem técnica é quando eu falo entre profissionais ou eu estou discursando, ensinando algo. Eu tenho linguagem técnica aqui? Não, eu não tenho linguagem técnica aqui. Eu tenho sim um público-alvo, que seria jovens estudantes de inglês, mas eu não tenho linguagem técnica. Talvez esse tenha sido o maior distrator, ou seja, a questão que mais tenha levado vocês a errarem. Ok? Vamos analisar a próxima. Científica, eu tenho uma linguagem científica para abordar trabalhos acadêmicos. Nossa, trabalhos acadêmicos é o pessoal que está cursando uma academia, uma universidade, né, que está num curso de graduação superior, um curso superior, que é de graduação, né? Linguagem científica, a gente está ouvindo muito hoje nos noticiários, na TV, falando sobre textos científicos sobre o estudo da Covid-19, perdão, a Covid, estudos científicos falando sobre o uso de tal remédio. Não tenho aqui, eu não tenho termos, por mais que eu tenha termos em inglês, eu não tenho termos aqui que me liguem a uma linguagem científica, mas sim a uma linguagem, olhem só, do dia a dia, da gíria, né? De um certo público, dar um up, ter um hobby. Então, o que é ter um hobby? Ter algo que gosta de fazer no seu momento livre, dar um up, dar um estímulo. Nós estudamos isso no caderno do primeiro bimestre, na sala de aula. Vocês se lembram bem, nono ano. Poderia, então, professor, ser a questão alternativa B? Não, não poderia ser a B. Então, a gente fica entre a C e entre a D, entre linguagem informal e linguagem formal. Olha que interessante. Eu poderia aproveitar essa metade da questão, vou mudar a cor aqui. Eu poderia aproveitar essa metade da questão, que ela está certa apenas após a vírgula, com uma dessas duas alternativas aqui também após a vírgula. Por quê? Nós sabemos que só tem essas duas opções. E nós sabemos que a linguagem ela pode ser formal ou informal. Quando que eu uso a informalidade? Quando eu quero conversar com os meus amigos, quando eu quero conversar com pessoas próximas a mim, que eu não tenho a necessidade de usar a norma padrão, de ser certinho, falar a gramática, né, o português correto. Eu acho que se eu tivesse uma dessas com essa, seria a resposta exata. Mas eu não tenho, está separado. E esse texto, então, ele é informal para se aproximar do público-alvo? Ou ele é formal para publicar no Jornal da Cidade? Mas para lá, eu já sei que esse texto ele já foi publicado em uma página da internet. E como nós analisamos anteriormente e citamos e comparamos com uma notícia, a gente viu que esse texto não se aproxima de uma notícia, o título sequer lembra uma manchete. Então, pessoal, a questão que vocês mais erraram, no caso, o nono ano A, a questão 1 foi porque vocês esqueceram de mencionar que esse texto, sim, é para jovens e estudantes, por isso é um texto que se aproxima muito do público-alvo e ele faz por quê? Porque ele é informal, a linguagem é informal, porque a linguagem de vocês, jovens, estudantes, é informal na grande maioria do tempo, né? Então não poderia ser essa, não é uma linguagem formal, novamente usando a canetinha vermelha. Desculpem o rabisco. Feliz daquele que fez a alternativa C, questão 1, informal para se aproximar do público-alvo. Beleza, galera? Essa foi a questão 1. Faltam duas. Vamos analisar a questão 3 e vamos analisar a questão 14. Beleza? Parei um pouco, daqui a pouco a gente retorna.